Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos voltar na nossa análise das ferramentas Lean. Então, nós falamos de uma série de ferramentas. Para você que acompanha o conteúdo pelo LinkedIn, eu mudei a estratégia, porque lá no LinkedIn não é um lugar de você assistir um vídeo muito longo. Então, não faz muito sentido eu ficar postando um conteúdo muito longo lá no LinkedIn. Faz muito mais sentido eu trabalhar com a escrita lá no LinkedIn, colocar alguns cortes e fazer com que você assista esse vídeo direcionado aqui na Escola Santa Rita de Cássia, que ela tem duas vertentes. Eu estou trazendo isso porque nós estamos dando esse vídeo, ele dá início à série VSM. Então, o que acontece? Nós temos aqui na Escola Santa Rita, nós falamos de venda, custos, controle, organização e valuation. A grande sacada da Escola de Negócios Santa Rita de Cássia, o grande desejo desse canal é trazer algo tão valoroso que é o valuation e o equity para o pensamento micro, para o pensamento do pequeno empresário. Aquele cara que já quer começar agora, certo. E a maneira de começar certo é pensar o seu empreendimento como algo que um ativo valoroso e não apenas uma empresa que vai te gerar um resultadozinho aí, um lucro no final do mês. Não é assim que funciona o grande jogo, o novo game. O novo game trabalha equity, trabalha valuation, trabalha valorização do seu ativo. Então, onde tudo vale, onde tudo ganha valor. A base de clientes vale valor, o seu sistema vale alguma coisa, a sua organização vale, seu procedimento vale, a sua forma de vender, tudo isso é valorado, tudo isso é medido, tudo isso é mensurado e tudo isso é dado um valor. E aí a gente pode chegar num valuation no final de um período, podendo valer, dependendo do conceito que você tá, o mercado que você tá, valendo 3, 4, 5, 8 vezes mais do que o seu resultado anual, por exemplo. Essa é uma das formas de se calcular o valuation, ou se não, o fluxo de caixa seu descontado, e aí tem a faixa de desconto. Tudo isso nós vamos incluir dentro da sistemática desse canal. Mas esse conteúdo ele é direcionado para uma playlist diferente, que é a playlist do Lean Manufacturing, que é algo que eu sou completamente apaixonado e que é algo que é mais utilizado para a indústria, mas que a galera já tem utilizado isso em outros aspectos, em outras organizações, em outros modelos. Então eu trago o Lean Manufacturing como um contexto educacional. O meu papel é totalmente educativo. Até o meu serviço dentro do contexto do seu negócio seria logicamente, um contexto de treinamento, palestra, o conceito educacional. E aí você contrata uma empresa mais robusta, você compra um acesso a determinadas certificações, algo que nós já conversamos em vídeos anteriores, e aí você consegue trabalhar de maneira muito mais eficaz uma implantação de um sistema Lean na sua empresa do que sem passar por um processo educativo, do que sem você instalar uma cultura de mudança que nós já vimos em conteúdos anteriores. Então, se você está aqui nesse canal, nesse vídeo, se você chegou aqui por esse canal, você vai fazer o seguinte: você vai dar uma pausa nesse vídeo, você vai no meu. É muito complicado. Não tenha preguiça de crescer. Não tenha preguiça de crescer. Eu vou pegar os vídeos que eu coloquei no LinkedIn, vou lançar aqui dentro dessa playlist, mas vá e assista os. Se você quiser, vai lá no meu perfil do LinkedIn e maratone um pouquinho. Lá tem alguns vídeos no meu perfil do LinkedIn. É, Até a data de julho de 2025, tem alguns vídeos maiores. Da data de julho de 2025 para frente, serão só recortes das aulas que eu dou. Então, todas as aulas maiores eu coloco aqui no YouTube e direciono para uma playlist separada. É, Cabe muito falar, porque é uma escola de negócios, e a mentalidade Lean ela agrega demais, ela valora demais qualquer tipo de negócio. E hoje nós iremos falar, sem mais delongas, nós iremos adentrar numa ferramenta chamada mapeamento de fluxo de valor. Aprenda a mapear e otimizar seus processos com a metodologia Lean.
mais poderosa para identificar desperdícios e criar fluxo de valor eficiente. Então, pessoal, nós temos aí uma redução de desperdício de 85%, uma melhoria no lead time de 60% e um aumento na eficiência de 40%. Entenda o mapeamento do fluxo de valor. Domine os conceitos essenciais para implementar com sucesso o mapeamento de fluxo em sua organização. Pessoal, lá na escola, conversando com a galera, no aspecto da escola de negócios, onde eu falo de vendas, precificação, controle com o fluxo de caixa e a organização com a questão do sistema, aqui o VSM ele vai entrar na organização e na redução de desperdício dos seus processos. Então, por exemplo, aquele negócio, se você tem uma máquina aqui e outra máquina aqui, você tem esse espaço e essa peça ela vai para esse processo. Muito simples, reduz esse espaço. Isso é um dos sentidos. E aí existem várias ferramentas que nós vamos. E aí, pensando em serviços, isso falando de produção, mas pensando em serviços, pensando numa outra estrutura, pensando em escritórios, nós podemos ampliar essa ferramenta para várias aplicabilidades, tá ok? Para vários contextos. Então, reduz desperdício, melhora o lead time e aumenta a eficiência, pessoal. O que é VSM? VSM é Value Stream Mapping. É uma ferramenta visual de Lean Manufacturing que mapeia todo o fluxo de materiais e informações necessários para entregar um produto ao cliente. Então nós temos ali, ó, técnica de mapeamento visual, identifica desperdício no processo, mostra o fluxo de valor completo e base para melhorias contínuas. Ela mapeia todo o fluxo de materiais e informações necessários para entregar um produto ao cliente. Então você pensa, você gera uma demanda, uma das primeiras coisas. E aí o mapeamento do fluxo de processo é interessante por causa disso. Seria interessante, você gera uma demanda, você vende, você fecha um contrato. Você precisa entregar essa demanda. Essa demanda ela vai puxar toda a sua produção. E aí você tem aqui os seus fornecedores, então você vai começar a trabalhar nos seus fornecedores. E aí, pessoal, uma coisa que nós identificamos em vídeos anteriores, que muitas vezes é aquele problema que nós temos com fornecedores. Muitas vezes nós temos um contrato apertado aqui de 30, 60, 90 dias para entrega de um resultado final, de uma transformação. Só que o meu fornecedor ele não consegue ter essa entrega eficiente. Muitas vezes eu tenho que ter um estoque aqui pré-determinado. O mapeamento de fluxo de valor ele tem a capacidade de chegar até esse fluxo aqui, ó. Algumas empresas elas trabalham até aqui, outras empresas elas extrapolam e vai trabalhar lá no fornecedor. Então ela consegue extrapolar e ir no fornecedor. Algumas empresas conseguem fazer isso, outras não, outras param dentro do seu procedimento. Se eu não me engano, o Senai não ultrapassa. O Senai ele trabalha somente dentro da empresa. Então ele faz esse mapeamento de fluxo de valor. Uma das primeiras atividades que ele vai fazer, se você chamá-lo para realizar uma tarefa dessa dentro da sua empresa, é trabalhar com esse contexto de mapeamento de fluxo de valor. E é uma ferramenta super, super, super importante, tá ok? Então ele vai rastrear. Ele vai rastrear. Então sua compra, aonde que você armazena, o que vai para cada processo, porque de repente para processar um pedido você tem N processos aqui, N fases que você tem que passar, tá ok? Como funciona? O VSM utiliza símbolos padronizados para representar o processo: estoque, fluxo de informação e métricas de performance e de forma clara e visual. Então, símbolos padronizados, estado atual versus o futuro, métricas de performance e fluxo de informação. Quais são os benefícios da ferramenta? O VSM resulta em redução significativa de desperdício, melhoria do lead time e aumento da eficiência operacional. E para quem é? Ideal para gestores e engenheiros de processos, consultores Lean e qualquer profissional envolvido na melhoria de processos. Pessoal, eu vou passar rápido porque a gente vai voltar depois, lógico, porque é apaixonante esse contexto é apaixonante, simplesmente apaixonante. Então, VSM dá pra gente trabalhar bastante, porque é uma ferramenta que ele é muito. Eu fui fazer um processo no Senai uma vez
E uma das primeiras perguntas que eles me perguntaram era se eu sabia trabalhar VSM. Eu falei assim, não, eu trabalhei 15 anos na indústria e uma boa parte eu mapeei fluxo de processo. Né? Então eu fiz o mapeamento, eu participei no Gemba direto, porque eu nasci na. Eu, profissionalmente, minha carreira, eu nasci no escritório, mas nasci no ambiente tático. Nasci no ambiente tático. Eu venho para o operacional, me desenvolvo no operacional, termino meus estudos, me especializo. É aqui no operacional que eu pego a minha especialização em engenharia de produção, que eu sou especializado em engenharia de produção. Então é aqui que eu ganho a minha especialidade em engenharia. Sou formado, eu sou pós-graduado, tenho uma especialização em engenharia de produção. Então é aqui que eu ganho esse know-how. Enquanto eu ia estudando, falei, cara, isso daqui, então então, aqui eu desenhei, eu cheguei a desenhar processo de fluxo. Cheguei ali a pegar o carrinho, a paleteira e subir máquina e diminuir o espaço por conta própria. Falo, gente, é só colocar a máquina mais perto uma da outra. Você elimina desperdício. E aí, gente, quem é de chão de fábrica que sabe como é difícil trabalhar com encarregados, né? Todo aquele processo que a gente já viu lá anteriormente, ok? Então aqui a gente fala mais uma linguagem industrial, mas, né? Por isso que tem que ter a educação. Porque o cara acha que se você melhorar o processo da empresa, ele vai perder o emprego. A verdade é essa. E aí ele não colabora. Por isso que o processo educativo ele é tão fundamental. Porque, pessoal, é o seguinte, vocês são gestores, você que é dono de empresa e de repente caiu aqui, tem uma pequena indústria. Vou falar uma coisa pra você, você tem um gestor, você tem lá um encarregado, ele não corrobora com a ideia de que a melhoria da empresa vai gerar oportunidade. Ele pensa que se melhorar, ele vai perder o emprego dele. É isso que ele pensa. Principalmente o meio industrial, que é um meio, infelizmente, tão inculto. Ok? O meio industrial é um meio muito inculto. Né? Não há motivação para a galera estudar, porque precisa se trabalhar, precisa entregar resultado, é uma hora isso atrás da outra. Infelizmente, não há um desenvolvimento culto na galera. Então, muitos encarregados aí, às vezes, as suas implementações falham por causa dos seus encarregados, porque eles acham que se melhorar, eles vão perder o emprego deles, ou não, ele não vai ser mais necessário. Então, assim, capacite, eduque primeiro, ok? E muitos não querem. E muitos não querem, tá ok? É nessa hora que a porca torce o rabo que você tem que tomar uma decisão muito interessante. Você tem que chamar ele e falar, cara, a gente precisa disso. A empresa precisa disso, senão ou a gente melhora e gera oportunidade. É, muitas vezes, e aqui eu vou finalizar esse vídeo, mas e eu vou falar um pouquinho desse tempo de entrega, mas só para finalizar. Olha as métricas. Deixa eu mostrar as métricas para vocês. Algumas métricas essenciais. Tempo de espera, tempo de ciclo, tick time e work in progress, estoque em processo. Ritmo de demanda do cliente, tempo para completar uma unidade e tempo total desde o pedido até a entrega. Depois a gente vai falar um pouquinho de maneira superficial de como implementar. Mas só para eu terminar o meu raciocínio, empresas que elas. Eu trabalhei numa empresa em que ela implementou a metodologia Lean de uma maneira tão sublime que, de fato, algumas posições dentro da empresa elas foram suprimidas, porque de fato há essa necessidade. Só que a galera que saiu dessas linhas de base tiveram oportunidades muito de subir dentro da empresa. Deixa eu te falar uma coisa, por quê? Porque a liderança dessa empresa se capacitou tanto que elas tiveram outras oportunidades. Então teve um puxamento e o gestor da empresa, o empresário foi tão sábio que ele falou, cara, esse cara aqui, eu não vou conseguir segurar ele. Porque estava na cabeça, e vou te falar mais. A empresa que implantou o sistema dentro daquela empresa, a empresa que foi contratada, ela namorou esse gestor que era muito inteligente, era muito eficiente. Esse gestor ele se preparou e ele virou consultor. Dois gestores da empresa atual viraram consultores dessa empresa que implantou. E aí houve uma escada. E olha que interessante.
Em vez de do diretor do grupo chamar outros funcionários, ele simplesmente puxou para. Porque de fato ia suprimir. Então não precisa ter medo. É essa educação que a gente precisa passar para os caras. E aí, alguns de base ali. Só que nessa empresa não teve muita resistência, porque era uma empresa pequena, não teve. O grupo entendia, era uma coisa um pouco mais avançada. Então eles conseguiram realocar todo mundo e em posições melhores, pagando mais, se tornando mais eficiente. Então, essa é uma educação, precisa entrar na cabeça dos gestores, dos encarregados. Então, essa aula fica por aqui. Essa é uma ferramenta que nós vamos começar a abordar. Então, se você está no nosso canal de Escola de Negócios e caiu aqui nesse vídeo, esse vídeo está dentro de uma playlist chamada Lean Manufacturing. Ele não necessariamente está direcionada aos conteúdos do nosso aos conteúdos de venda, de precificação e de controle de organização da escola de negócios. Mas a escola de negócios também contempla essa fase, porque era um trabalho que eu estava fazendo no LinkedIn. Porém, o LinkedIn ele não contempla conteúdos longos. Pode ser que mais para frente ele até contemple, mas hoje. E aí a minha comunidade não vai crescer lá. Então é muito mais interessante que eu produza cortes e desta fala, desse conteúdo, eu produza alguns comentários, alguns textos e poste lá para que a galera venha e consuma o conteúdo de fato numa rede que de fato é para consumir conteúdos longos como o YouTube. Então é por isso que eu tomei essa decisão de criar para não criar um outro canal e não ter uma outra demanda. Que eu já tenho várias demandas. Eu já preciso produzir o conteúdo para o canal, falando de vendas, precificação, controle e organização e valuation. Eu tenho a demanda de produzir, eu tenho esse compromisso com a galera de produzir esse conteúdo limpo. E tenho um outro compromisso de produzir que é a minha empresa de café, né? Que eu tenho Universo Café Brasileiro, que é uma coisa que eu tenho. Se você quiser entrar no canal lá, Universo Café Brasileiro, vai lá conhecer o nosso sistema. Lá eu exerço minha função de venda, de vendedor. Lá eu vendo café, tá certo? Aqui eu sou professor. Aqui eu atuo como professor, que eu vendo aula. Tá? Ah, Aldemir, é um canal aberto, tudo é de graça aqui. Não, eu vendo aula. Então, essa aula que eu gravei aqui, ela vai me gerar muito mais retorno do que aquilo que os insights que você deu. Então, inclusive, esse é uma dica que eu te dou. Então, comece a criar muito mais valor do que você recebe. Essa aula aqui ela vai me gerar muito mais resultado, não é agora. Tenho certeza que, por exemplo, essa aula aqui pode me gerar, por exemplo, uma palestra. Essa aula pode me gerar, por exemplo, um treinamento. Então, tudo é muito intencional. Um conteúdo que ele não é editavelmente tão bom ainda, porque eu ainda estou investindo em recursos, mas o conteúdo em si eu sei que é bom, eu sei que entrega, eu sei que gera insights. Então tudo tem o seu valor, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu momento, ok? Pessoal, então nós trabalharemos essa ferramenta, o VSM, e fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. E talvez seja numa frequência menor, para que não até que não fique, até que eu dê foco para algumas situações, mas eu pretendo fazer diariamente. Eu amo isso daqui, né? Então eu pretendo fazer diariamente. Só se de fato não tiver mesmo como. Mas eu pretendo fazer diariamente, tá ok? Falou, galera. Fiquem com Deus.